Oi, pessoal! Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui com a professora Amanda. Hello! Professora de inglês. E professora Amanda, iremos fazer duas perguntinhas para a senhora em relação ao Dia dos Professores, né? Então, professora, a primeira pergunta é: o que motivou a senhora a ser professora? Qual foi o incentivo que a senhora teve? Bem, eu cresci observando as minhas tias, que são professoras da prefeitura e do estado também, né? Professoras de matemática e geografia. Então, eu sempre via elas corrigindo prova, preparando aula, ia algumas vezes para a escola com elas, no interior, né? E eu acho que eu cresci tendo elas como modelo. E quando eu cheguei no ensino médio, eu sempre me destaquei quanto à literatura, a língua inglesa, a língua espanhola. Então, os idiomas e as linguagens eram o meu forte, né? E aí, quando chegou a hora de decidir o vestibular, para qual vestibular eu iria prestar, eu decidi fazer letras. E eu me encontrei no curso e depois em sala de aula também. Certo, muito obrigada. Fala aí. Professora Amanda, que história marcou a senhora sendo professora? Bem, eu estudei inglês no NEL, Núcleo de Línguas de uma escola pública, e estudei com a professora Rosa Cabral durante 3 anos, e ela foi excelente, uma professora excelente, assim, né? E depois, quando eu estava cursando letras, que eu fui fazer o estágio de observação, eu voltei lá para essa escola para observar as aulas delas, peguei algumas dicas com ela, e ela ficou muito feliz de me ver como professora, né? Depois de tanto tempo como aluna dela, de me ver, tê-la como exemplo para eu poder ter essa inspiração para as minhas aulas. Então, acho que isso foi o que mais me marcou. Certo, professora Amanda. Obrigada pela sua participação. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um cheiro pra cima. Bom, pessoal, estamos aqui com o professor Rafael, de Geografia. E, professor Rafael, o que lhe motivou a ser professor? Eu tive vários professores muito bons em todas as matérias, mas o que me motivou mais foi tentar ajudar as pessoas, tentar colaborar com o crescimento de pessoas para se tornarem cidadãos democráticos, não consigam pensar de forma crítica, que isso é muito importante hoje em dia. Na verdade, é muito conveniente para certas pessoas terem alunos e cidadãos que não pensem. E aí o meu foco é fazer que as pessoas pensem, os alunos pensem, sejam alunos críticos, e a sociedade precisa disso, né? E meu foco foi esse. Então, professor, a gente sabe que ser professor já é um desafio diário, né? Todos os dias, sempre um novo dia, mas um desafio para te seguir. Nesse tempo que o senhor é professor, qual foi o seu maior desafio até agora? Bom, a primeira coisa é que a gente não é valorizado em todos os aspectos. A gente está numa escola, a gente vive numa escola que tem seus problemas, todas as escolas têm, todos os ambientes de trabalho têm, mas o professor é uma classe assim, que, na minha opinião, e acho que na de várias pessoas, é muito pouco valorizada. A gente está todos os dias tentando achar uma forma de fazer uma aula legal, de abordar um tema legal, de um tema importante, tentando ter a atenção dos alunos, mas também a estrutura não ajuda às vezes. A gente tem estruturas que não colaboram com o processo didático para ajudar nesse processo de aprendizagem também. Então, a maior dificuldade hoje que eu vejo é a falta de valorização em todos os aspectos e a falta um pouco de estrutura do aparelho do Estado, né, e nas particulares também, mas enfim, de modo geral, estrutura e valorização, né, o desafio maior é esse. E, professor, que história marcou a sua carreira? Assim, tem várias, mas eu vou citar uma recente. Eu cheguei no Barbosa Lima ano passado, e eu cheguei de paraquedas aqui, e do nada eu fiquei com o responsável pelo TCF do 9º ano, e aí foi uma correria bastante intensa, mas deu tudo certo e, assim, na verdade superou as expectativas. Gostei bastante, por isso que esse ano eu continuei com o TCF, porque eu gostei da experiência e queria manter. Espero ano que vem estar aqui de novo para estar orientando algum TCF de alguma turma. Espero que seja o meu. Pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, estamos aqui com o professor André e ele é professor de artes e de português. Bom, professor, a primeira pergunta que eu vou fazer é: o que lhe inspirou, ou quem lhe inspirou a se tornar educador? Bem, eu decidi trilhar por esse caminho, primeiramente porque eu gostava muito da língua, né? Da língua inglesa. Eu escolhi letras por causa do inglês e acabei gostando também do português.
E minha família, muitos dos meus familiares trabalham com essa parte de educação. Irmã, tia, mãe. Aí ficou fácil, né? Foi meio que por família também. Certo. E, professor, qual é o seu maior desafio sendo professor? Olha, eu acho que o maior desafio é uma dificuldade que chega a ser para todos, né? Trabalhar com a escola pública requer muito empenho, muitos alunos com dificuldades para chegar na escola, dificuldades em casa, para a gente manter a motivação. Mas eu acredito que isso seja um bom caminho também para me motivar como pessoa e a gente tá sempre se reconhecendo e dando valor ao que a gente tem, né? A gente aprende muito com o aluno e também tem essa troca do aluno com o professor. Bom, na sua carreira até agora, qual é a história mais marcante? Olha, história marcante, assim, falando, eu não me recordo de uma história, mas eu acredito que seja o que me marcou mais na minha carreira como professor de escola pública foi sempre referente a aluno. Olha, eu acho que logo no começo, quando eu entrei, eu tive alguns alunos que, quando eu saí da escola, que eu senti que realmente fiz diferença na vida deles. Eles me abraçavam quando eu disse que ia sair, fizeram um baixo-assinado, pediram para ficar, mas não foi uma questão de que eu era o melhor professor, não. Era uma questão que a gente tinha uma troca muito boa, questão de amizade, sabe, com o aluno. E eu percebi que meu trabalho estava sendo bem feito. Eu pensei que não ia acontecer nada, eu recebi festas, essas coisas. Eu acredito que quando a gente conquista o aluno, não só pela parte pedagógica, mas também na parte de amizade, na parte de educacional também, né? Aí isso pra mim é o que mais marca. E até com vocês mesmo, né? Eu amo vocês também. Vocês também. Bom, professor, eu e Lelê, desculpa, Lelê, a gente agradece. Lelê, quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria agradecer mesmo, professor, pela sua presença e pela sua colaboração. Corta. Só corta. Foi isso. Foi isso, pessoal. Um beijo e um cheiro. Bom, pessoal, estamos aqui com a professora Laís, de matemática, e nós vamos entrevistar ela também. Então, a primeira pergunta para você, Laís, o que te incentivou, o que te inspirou a ser professora? Eu sempre gostei muito de ajudar os meus colegas quando eu era bem mais nova. Então, eu sempre me metia em monitoria, gostava de ir para o quadro. O professor chamava, eu era aquela aluna que eu quero ir para o quadro. E com isso eu fui pegando um gosto de ajudar, de ensinar. Acho que profissão de professor é bem isso, né? É a gente querer ajudar o próximo. Bom, então, a segunda pergunta é: qual é a história que mais te marcou como professora? O que, foi mais marcante para você? Foi o que eu estava falando, eu tinha uma turma muito problemática, muito problemática. Foi nos anos iniciais, quando eu vim aqui pro Barbosa Lima. E no final do ano, eles fizeram uma surpresa no meu aniversário. Eu fiquei muito emocionada, porque eu achava que eu era uma professora que não era benquista por eles, que eu pegava muito no pé. Se vocês acham que eu sou Caxias agora, eu era muito mais quando eu entrei. Eu era bem mais rigorosa. Então foi bem emocionante. Eu ver que, assim, que eu era bem querida pelos alunos. Que lindo, né? Então, qual é a terceira pergunta, né? A última qual é o maior desafio que você tem hoje em dia como professora, né? O que é mais desafiador? É a superlotação das salas. Eu acho que uma turma com 40 alunos é praticamente inviável de você conseguir dar atenção a todos, e a falta de recurso que a gente tem, que aí ultrapassa, como eu falei, decisão de gestão, uma coisa assim muito mais política, não chegar a recursos para a escola. A gente quer oferecer uma aula diferente para vocês, não tem recurso. A gente quer fazer uma coisa diferente e não tem. E a gente acaba tendo que fazer a mesma aula expositiva. A gente acaba se virando para trazer coisas diferentes. Infelizmente, esse é um problema que muitos professores sofrem, né? Que todos, na verdade. Até professores de rede particular, às vezes, têm um pouco dessa dificuldade. Então, nós admiramos muito vocês, professores, tá? Então, por isso que nós estamos fazendo essas entrevistas, porque nós achamos que o trabalho de vocês deve sim ser mostrado, ser mostrado tanto as dificuldades quanto as partes boas. Então, muito obrigada por essa entrevista, tá, Laís?